Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela companhia. Hoje eu vou fazer aqui uma explanação sobre três operações importantes para a gente utilizar entre objetos. E isso vai ser feito a partir de um modificador que é o Boolean. Esse é um modificador que vai permitir a gente transformar malhas, cortar, unir, fazer interseções entre a mesma de forma prática. Para isso eu vou usar a versão 2.93. E talvez um dos recursos aqui de operação vocês não tenham em versões mais antigas. Então, se vocês tiverem a versão 2.93, vocês podem me acompanhar de forma prática, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui um objeto cúbico, eu vou ocultar a lâmpada e a câmera, pois eu não vou precisar. E para entender aqui, eu vou adicionar o Mesh Cylinder. Vou abrir as propriedades do cilindro e vou deixar aqui com um raio de 0,5 e vou ativar o Move. Vou trazer esse cilindro para cima, tá certo? Bem, o que vocês vão notar aqui é que na Outline eu tenho um objeto cúbico e tenho um objeto cilindro. Se eu quiser unir esses dois objetos, basta selecionar os dois com Shift. O último que eu selecionei é o objeto ativo. Então, usando o Ctrl J, eu uno os dois em um objeto só. Vocês vão ver que ele recebe o nome do último objeto, que era o objeto ativo. Então, se eu tentar selecionar o de cima e o de baixo, ambos são o mesmo objeto. Eu vou dar o Ctrl Z e eu volto os objetos na condição independente. Para entender essas operações booleanas, nós vamos primeiro entender que nós precisamos saber quem é o objeto que nós queremos praticar o efeito da operação. Então, vamos ter o objeto aqui, que é o objeto onde eu quero que aconteça aí o recurso. Então eu seleciono o objeto cúbico. Eu vou selecionar o cilindro e vou juntar com o objeto cúbico, atravessando dessa forma. Eu seleciono o objeto que eu quero aplicar a operação, clico aqui no ícone do modificador e seleciono o Boolean. Vai surgir aqui o modificador que vai funcionar do modo que eu preciso. Eu agora preciso definir quem é o objeto que eu quero ver fazendo o efeito sobre o primeiro objeto que eu selecionei. Quem vai ser? O cilindro. Então eu posso vir aqui em Object, selecionar o cilindro, ou então posso clicar no conta-gotas e diretamente selecionar ele. Aqui em cima vocês vão ver que eu tenho três tipos de operações. Eu vou aproximar, e nós vamos olhar a nossa área pela vista aqui chamada Toggle X-Ray. Vocês vão perceber que ele está usando a operação aqui de diferença e está gerando um efeito aqui, ó, como se fosse uma perfuração nessa malha do cilindro de cima para baixo. Se eu modificar aqui a opção União, vocês vão ver que eu estou fazendo a fusão da malha do cubo com a fusão da malha do cilindro. Se eu utilizo o Intersect aqui, o que ele está aqui selecionando é justamente aquele espaço de contato dos dois objetos. Então, interseção, união e a diferença são as operações que nós vamos trabalhar aqui de forma prática. Se eu desabilitar aqui a função Toggle X-Ray, na vista sólida, de que forma eu poderia ver o efeito acontecendo sem aplicar, por enquanto, o modificador? Eu poderia selecionar o cilindro, posso usar a tecla H para ocultá-lo, ou posso vir aqui na Outline, clicar no olhinho, eu oculto, ou trago de volta o objeto, tá vendo? Então eu estou vendo que o efeito acontecerá dessa forma, mas ele ainda não foi aplicado. Então se eu vier aqui, ó, tentar movimentar o cilindro, o efeito vai estar acontecendo aqui, e se eu dou o Occult, ele já não tem mais aquele corte anterior que eu tinha dado. Selecionando o objeto onde eu apliquei o modificador, eu tenho que vir aqui e aplicar, ó, o efeito. Se eu trouxer de volta o cilindro, separando ele, ele já gerou aqui nessa malha o efeito que eu gostaria que acontecesse. Vou dar o Ctrl Z, tá? E vou usar aqui o Shade Smooth nele. Eu dou uma suavização. Selecionando o cubo, eu quero aplicar novamente o efeito do cilindro sobre a malha cúbica. Então eu venho aqui e aplico
Agora eu posso tirar o objeto cilíndrico. O que é que vai acontecer aqui? Se vocês aproximarem, vocês vão ver umas incorreções aqui, ó, porque eu estava usando o Shade Smooth no processo junto ao nosso objeto cúbico. Então, para corrigir isso, a gente seleciona o objeto cúbico, clica aqui em Object, Normas, Auto Smooth. E aqui eu tenho, ó, a correção do efeito sobre a malha. Dá o Ctrl Z. Imagine que eu quero agora utilizar um segundo objeto aqui para cortar. Então eu venho aqui e adiciono. Pode ser uma mecha esférica. Vou trazê-la para esse ponto, vou usar o S de escala. E eu quero novamente fazer o processo de corte nesse objeto aqui, através desses dois objetos. Então de que forma eu faria aqui com dois objetos distintos? Selecionando o cubo, eu venho aqui onde eu tenho a condição do modificador que eu apliquei inicialmente, que é o cilindro. Tá? Eu vou ter que adicionar um segundo. Eu venho aqui, ó, Boolean. No de cima eu seleciono o cilindro, no de baixo eu seleciono o Sphere. Agora, se eu tentar ocultar aqui a vista da esfera e do cilindro, percebam que eu tenho os dois modificadores fazendo efeito aí, ó, do corte. Eu não apliquei ainda, tá, pessoal? Então, trazendo de volta a visão dos dois objetos, eu posso agora aplicar um, depois aplicar o outro. E aqui eu posso selecionar os dois objetos e afastá-los, vocês vão ver que eu tenho aí, ó, a geração do efeito. Agora eu vou dar o Ctrl Z, tá? Para tirar os dois aqui. Vou excluir. Se eu tivesse uma quantidade imensa de objetos aqui fazendo parte para um processo de corte que eu desejasse fazer junto a essa malha cúbica, de que forma eu poderia fazer isso de forma facilitada? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Primeiramente, nós vamos ter que criar uma coletânea. Como? Nós vamos vir aqui na Outline, vou clicar com o botão esquerdo em Save Collection e vou clicar o botão direito e vou gerar uma nova coleção. Ele gera aqui o Collection 2, tá vendo? Por enquanto eu não tenho objeto nenhum nela. Então o que eu vou fazer aqui é usar a esfera, jogar na Collection 2, pegar o objeto cilíndrico e jogar na Collection 2. Se eu desabilitar a visão da Collection 2, percebo que eu só mantenho o cubo, que faz parte ainda do Collection. No Collection 2, eu joguei quem? Os dois objetos. Então, habilitando aqui a vista, eu vou ter o cilindro e a esfera. Então, é uma coleção diferente de objetos. Agora, imagine que eu desejasse aqui adicionar mais um objeto, pode ser um objeto cúbico. Vou dar um S de escala para diminuí-lo. E vou dar uma extensão dele aqui pelo eixo X, SX. Só para não atrapalhar, eu vou mudar o nome desse cube, que ele vai entrar aqui como se fosse um cube 0.01. Eu vou mudá-lo aqui para barra, só para facilitar. Notem que eu gerei um objeto, eu vou jogá-lo para a Collection 2. Então, a barra, o cilindro e a esfera fazem parte da Collection 2. Se eu desabilitar a Collection 2, esses objetos não existem. Então, para facilitar aqui o nosso entendimento do uso do modificador, de forma prática, eu posso simplesmente selecionar o cúbico, que é o objeto que eu quero ver o efeito da operação, aplico nele apenas um Boolean, e aqui eu vou dizer qual é a operação que eu quero fazer, se é união, se é interseção, diferença, eu vou deixá-la aqui em diferença, tá? E o operand tipo, talvez a versão que você tenha que seja mais antiga que essa que eu estou usando, vocês não têm esse recurso, tá? Então eu uso aqui a opção Collection e aqui em Collection eu vou definir a coleção 2, ó, dos objetos que compõem ela. Que é a barra, o cilindro e a esfera. Pronto. Selecionada a Collection, eu posso aplicar. Então se eu vier aqui em cima na Collection 2 e desabilitar, vocês vão ver que eu já tenho o efeito aqui aparecendo, mas não foi aplicado ainda. Então para aplicar, eu vou trazer de volta a vista aqui da Collection 2, vou vir aqui, ó, no modificador e fazer o Apply. Agora sim, se eu separar os três objetos, se eu quiser excluir com X ou afastá-los, eu tenho aí o efeito dos três objetos usando o Boolean na operação de diferença. Vamos usar o Ctrl Z aqui. Vamos mudar aqui para a opção União e vou aplicar. Aplicado,
eu posso selecionar a Collection 2 e aí é a união, ó, dos 3 objetos. Se vocês olharem aqui pela vista do wireframe, percebam que todas as malhas estão unidas entre si. E geramos uma forma aqui diferente do processo. Até o próximo.